Solo areno-argiloso, com matéria orgânica e boa drenagem. Clima temperado, mas tem boa adaptação a diferentes climas. Área mínima. A figueira pode crescer em um quintal. Colheita: um ano após o plantio. Mãos à obra. Início: Caprifico, Ficus carica silvestris, Esmirna, Ficus carica esmirniaca, e São Pedro, Ficus carica intermedia, são variedades de figo, mas somente a chamada comum, Ficus carica violacea ou Ficus carica hortensis, é cultivada aqui. Dela, há 25 cultivares presentes no mercado nacional, porém apenas Arroxo de Valinhos é comercial. Plantio: a propagação da figueira é feita principalmente por estarquia direta no campo. Utilize estacas. Com 1 ano de idade, comprimento de 20 a 30 cm e diâmetro entre 1,5 e 3 cm. Dê preferência a solos profundos, bem drenados e com possibilidade de uso de irrigação. Deixe 2/3 da estaca enterrados no solo e 1 a 2 gemas acima do nível do solo, fazendo uma amontoa cobrindo toda a estaca com terra fofa. Por ter um sistema radicular superficial, a figueira é sensível à falta de umidade no terreno. Os solos mais adequados para a planta são os areno-argilosos, bem drenados e com bom teor de matéria orgânica. O pH deve ser entre 5,6 a 6,8. Ambiente e locais iluminados são ideais para o plantio da figueira. Com muita luz, adquire um crescimento vigoroso e frutas de excelente qualidade. A planta também gosta de chuvas frequentes e bem distribuídas. A figueira tem boa adaptação em regiões de clima quente, onde tem uma vantagem de produzir o ano todo, quando aplicadas regas e podas que condicionam a frutificação. A planta chega a tolerar temperaturas de até 40 graus Celsius. Em locais de muito frio, há risco de danos na cultura por geadas tardias no fim do inverno. Por isso, no Rio Grande do Sul, a recomendação é fazer poda depois do mês de agosto. Espaçamento para a produção de figo fresco. O espaçamento entre covas indicado é de 2,5 a 3 metros x 2,5 a 3 metros. Se a opção for o cultivo de figo verde, as medidas devem ser reduzidas em meio metro cada. Cada cova deve ter 40 × 40 x 40 centímetros. Adubação: são necessárias 4 adubações de cobertura, que devem começar quando 60% das plantas estiverem com 3 ou mais pares de folhas. Aplique quando o solo estiver úmido, com boa distribuição de fertilizantes em intervalos de pelo menos 30 dias. O cronograma da adubação inicia-se com 6 a 10 gramas de N por planta. Repita a mesma quantidade na segunda aplicação. Na terceira vez, use de 10 a 15 gramas de N por planta e de 10 a 15 gramas de K2O por planta. Em seguida, são aplicados 15 gramas de N e 15 gramas de K2O por planta. Faça ainda adubações em toda a área de projeção da copa da figueira e, anualmente, use de 3 a 8 kg de composto por planta para a adubação orgânica. Poda: para facilitar a condução da figueira, é necessária a realização de podas. Feita nos 3 primeiros anos do plantio, a deformação visa a adequação da estrutura da planta para dar espaço aos ramos produtivos. Em seguida, vem a poda de frutificação realizada anualmente. Quando a planta estiver em repouso, corte os ramos que já deram frutos, deixando apenas de 5 a 10 centímetros com 2 gemas bem localizadas. Ao brotarem, escolha em cada galho de 1 a 2 brotos em boa posição, voltados para fora da copa, para crescerem verticalmente. Produção ocorre de maio a novembro, 1 ano após ter iniciado o plantio da figueira. Para figos frescos, a colheita ocorre diariamente quando os frutos apresentam coloração arroxeada. No caso de figos verdes, devem ser colhidos quando o ostiolo orifício no fundo apresentar coloração rosada.